E aí, como você viu no título do vídeo, é isso mesmo que eu vou falar. Eu vou provar com fatos e com experiência própria o porquê que hoje em dia, cada vez mais, quem não sabe inglês é considerado e vai ser cada vez mais considerado como se fosse um analfabeto. Antes de mais nada, eu peço que você deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo futuro, que fazendo isso você me incentiva a continuar criando conteúdo aqui para vocês. O YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas e aí eu continuo criando conteúdo aqui para vocês. É um incentivo que vocês estão me dando pelo conteúdo que eu estou entregando aqui para vocês. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Então, primeiramente, a gente precisa entender o que significa esse termo analfabeto. Segundo o dicionário Aurélio, analfabeto é uma pessoa que não sabe ler nem escrever. Só que a gente tem usado esse termo além disso. A gente ouve muito, por exemplo, o termo analfabeto funcional. Analfabeto funcional seria uma pessoa que ela sabe ler e escrever, mas que ela tem dificuldade, por exemplo, de compreender algo que está escrito, né? Uma mensagem escrita, compreender, interpretar. A gente ouve também analfabeto digital, que seria uma pessoa que não tem domínio com tecnologia, não sabe usar um computador, não sabe usar um celular, nada que seja tecnológico essa pessoa tem domínio. Então a gente chama essa pessoa de analfabeto digital. É um termo que se popularizou e às vezes é até usado para fazer chacota, né? Então é um termo que às vezes nem é legal a gente estar usando e eu não aconselho você a usar esse termo. Inclusive eu não estou fazendo esse vídeo para fazer chacota com ninguém. É mais um vídeo educativo e um vídeo para conscientizar vocês da importância de você aprender inglês hoje em dia. Fica até o final desse vídeo, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Então eu vou usar o exemplo que eu dei sobre tecnologia. Algumas décadas atrás, sei lá, 20 anos atrás, 2 décadas, ninguém via necessidade de você ter um computador, a menos que você trabalhasse com isso. Não era uma coisa essencial. Ninguém via a necessidade de você ter um celular. Era um luxo. Hoje em dia, se você não tem um celular, se você não tem um computador, se você não tem o mínimo de conhecimento em usar um WhatsApp que seja, é capaz até de você não conseguir um emprego. Se você não sabe abrir um e-mail, se você não sabe responder o e-mail, por exemplo, ver uma vaga de emprego que te mandaram e você perdeu uma oportunidade de emprego. Você não consegue abrir um aplicativo de banco, por exemplo. Obviamente, você consegue viver sem celular, mas a sua vida vai ser infinitamente mais difícil. A minha teoria é que a mesma coisa vai acontecer com quem não sabe falar inglês. Inclusive, está acontecendo agora e a tendência é que só vai aumentar. E com a velocidade que as coisas acontecem nos dias de hoje, a tendência é que seja cada vez mais rápido. Então, já é de conhecimento geral, todo mundo sabe que o inglês está por toda parte. Muitas vezes a gente ouve inglês até sem querer. Todo lugar a gente ouve músicas em inglês. Hollywood, os filmes, a maioria é em inglês, a língua original é em inglês, apesar de ter a versão dublada. Mas além disso, além da mídia, você sabia, por exemplo, que a maioria do conteúdo que está na internet está em inglês? Cerca de 90%. Você sabia, por exemplo, que o inglês é a língua das ciências? A maioria das publicações científicas são feitas em inglês. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma publicação científica, se você quiser ter uma certa relevância, precisa estar em inglês. Muitas das vezes a gente pensa que é só uma questão de mídia. É só filmes e músicas, mas vai muito além disso, né? É a mesma coisa, eu faço um paralelo aqui. É a mesma coisa, por exemplo, imagina que todo mundo foi convidado para uma festa, menos você. Essa provavelmente vai ser a sensação de uma pessoa, daqui a um tempo, já está sendo agora, mas daqui a um tempo vai aumentar cada vez mais, de uma pessoa que não fala inglês. Ou então, vou dar outro exemplo. Imagina que está todo mundo falando sobre um assunto e você não faz ideia do que está sendo falado. Provavelmente é assim que você vai se sentir. Vou dar outro exemplo pessoal. Eu sou professor de inglês, já tenho mais de 10 anos. Muitas vezes as pessoas me procuram para falar exatamente o seguinte. Então, Igor, eu estou procurando aulas de inglês porque eu perdi oportunidades por conta de eu não ter inglês. Perdi oportunidade de emprego,
perdi a oportunidade de ganhar melhor, perdi a oportunidade de sair do Brasil, ganhar em dólar, e agora eu estou correndo atrás do tempo perdido. Isso já cansou de acontecer, de pessoas me procurarem, tentar recuperar esse tempo perdido, né? E isso eu não sei se é um mal do brasileiro, tem aquele ditado, né? O brasileiro, a gente só vai trancar a porta da casa depois que o ladrão já entrou e roubou. Eu já ouvi, não sei se é um ditado, mas eu já ouvi alguém falando isso. A gente só vai tomar uma atitude depois que acontece, né? Então, depois que teve a proposta, que o cara foi procurar. Então, é muito comum a gente fazer isso, né? Isso é uma coisa muito do brasileiro. A gente só vai tomar uma atitude depois que o calo aperta. E é justamente esse o intuito desse vídeo. Como eu falei, eu não quero fazer chacota, não tô aqui para chamar você de analfabeto, não é isso. Tô longe disso, né? É para fazer esse alerta mesmo. Não deixa para estudar, para começar a fazer inglês depois que já tiver uma coisa mais avançada. Porque, por exemplo, há 20 anos atrás, quem iria imaginar o avanço da tecnologia hoje em dia? Quem iria imaginar, por exemplo, que você não ter um celular hoje seria como se fosse você ser um indigente, ser uma pessoa invisível. Porque praticamente é. Hoje, se você não tem uma rede social, se você fala, eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook, eu não tenho WhatsApp, as pessoas vão te olhar como se você fosse um alienígena. Quem iria imaginar isso há 15, 20 anos atrás? Como eu falei, a minha opinião é que daqui a um tempo, você falar que não fala inglês, vai ser exatamente a mesma coisa. Só que tem uma boa notícia nisso, uma boa e má notícia, né? No Brasil, só 5% da população fala inglês e só 1% é fluente. Por um lado, isso é ruim, porque são pouquíssimas pessoas que falam inglês aqui no Brasil, mas por outro lado, isso é uma boa notícia para você, porque você pode usar isso a seu favor. Você pode aproveitar que muitas pessoas, a gente tem isso culturalmente, de deixar tudo para a última hora, de deixar tudo para tomar uma atitude depois que o calo aperta, para fechar a porta da casa depois que ela é roubada. Enquanto muitas pessoas têm essa atitude, depois que você assistiu esse vídeo, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você é diferenciado e você vai tomar uma atitude em relação a isso hoje. Basicamente, eu dou aulas particulares de inglês. Essas aulas elas são individuais, ou seja, só você e o professor. Personalizadas, ou seja, essa aula ela é diferente, por exemplo, de quando você faz aula numa escola de curso. A aula é personalizada para você, de acordo com os seus gostos pessoais, de acordo com os seus objetivos. Então, cada aluno vai ter uma aula diferenciada. Na minha opinião, essa é a melhor forma de aprender um idioma hoje, porque tem várias vantagens. Tem a questão do horário, você faz o seu horário. Tem a questão de você estar no conforto da sua casa. Você não precisa, por exemplo, às vezes a escola é longe da sua casa, às vezes você tem que pegar trânsito, às vezes é uma turma cheia de pessoas e pessoas de níveis diferentes. Você vai ter atenção total do professor. Então, na minha opinião, hoje, se você quer aprender um idioma, é a melhor opção, sem contar que você acaba criando um vínculo ali com o seu professor. O professor ele acaba te conhecendo e o professor conhece os seus pontos fortes, conhece as suas dificuldades e ele sabe que, por exemplo, vamos supor que você tem dificuldade no listening, você tem dificuldade em ouvir. Então ele vai focar nesse ponto, vai passar exercícios para fortalecer essa dificuldade que você tem. Ele sabe que você tem mais facilidade na leitura, então ele vai também focar nesse ponto que você tem mais facilidade. O professor ele acaba te conhecendo melhor por conta de fazer aula só com você. Então, como eu falei, faça aulas de inglês
e faça aulas com um professor particular. Eu vou deixar o link para você entrar em contato direto comigo na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Mas eu quero saber a sua opinião. Do que eu falei até aqui nesse vídeo, você concorda? Você acha que vai ser que nem aconteceu com a tecnologia? Você acha que daqui a uns anos não saber inglês vai ser uma coisa... Saber inglês vai ser uma coisa fundamental? Ou o que eu falei foi só bobagem? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E te vejo no próximo vídeo. Até mais!